Faz tempo que a gente até dentro do nosso presbitério tem falado sobre revermos e conversarmos sobre discipulado, e estávamos sempre pensando em fazer isso, e agora a gente vai encaminhar um pouquinho nesse mês de novembro. Aliás, não só na EBD, nós vamos tratar isso um pouco no culto público. Hoje eu vou pregar Mateus 28, do 16 ao 20. Semana que vem o Diego vai pregar também o texto de Lucas, Marcos, né? Marcos 8, né? 8:31. Na outra semana também, e aí a gente encerra novembro falando sobre discipulado. E aí em dezembro, dia 30 de novembro, aliás, a gente inicia o tema de Natal. A gente vai fazer então aí um tema específico de Natal até o final do ano. Serão 5 semanas mais o culto de Natal especificamente. Rapidinho, eu já falei semana passada, mas a nível de curiosidade, alguns materiais que a gente está usando. A aula da semana passada e dessa semana eu usei como referência o livro do Jonas Madureira, O Custo do Discipulado. E nas próximas, nós vamos ter agora, nós não vamos ter EBD semana que vem na outra, porque a gente vai ter retiro, eu vou estar fora, vai estar só o Diego aí semana que vem. Mas nas 2 primeiras semanas de dezembro, nós vamos terminar a EBD de discipulado. E aí, olhando o discipulado em outra área. O discipulado a gente olha em 2 áreas. Um discipulado de nós para com Jesus, ok? É o que a gente vai tratar hoje, é o que eu vou tratar na pregação, é o que o Diego vai tratar semana que vem na pregação. A forma com que nós seguimos a Jesus, a forma como que nós imitamos Jesus. E em seguida, nas EBDs aí no começo de dezembro, nas 2 semanas de dezembro, a gente vai falar do discipulado numa estrutura eclesiástica. Como então aplicamos isso uns aos outros na disciplina do discipulado dentro da igreja. Beleza? Esse é o caminho aí que nós vamos render. Aqui tem outro que vocês podem ver. A treliça e a videira não é o que a gente vai usar agora, vai ser em dezembro, mas é bem legal. E um clássico do Dietrich Bonhoeffer, para quem ainda não leu, Discipulado. Livro muito bom, vale a pena ler. Abra sua Bíblia lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 2. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 2. Paulo está fazendo aqui no início um modelo de ação de graças, né? Sempre ele inicia suas epístolas falando, dando boas-vindas, dando saudações àquelas pessoas que estão lá. E é muito interessante o que ele fala sobre a igreja de Tessalônica. Tem muito a ver com o que vai falar hoje nessa aula de EBD sobre a ação de Jesus. Diz assim, nós vamos até o verso 10, tá? Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Estamos continuamente diante de nosso Deus e Pai que vocês têm demonstrado o trabalho que resulta da fé, o esforço pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês, em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam, e como vocês e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por essa manhã, por esse tempo aqui juntos. Desejamos
seguir ao teu Filho Jesus Cristo e imitá-lo como nosso modelo e como aquele que nos traz a compreensão e a clareza do que é ser humano. Ao mesmo tempo, desejamos seguir o ensino apostólico, que foram os primeiros imitadores de Cristo, e que o Senhor possa produzir em nós efetivamente um caráter e uma semelhança a esses homens e mulheres que ao longo da história amaram e seguiram o Senhor. Esse é o nosso desejo e esse é o nosso pedido, no nome santo de Jesus. Amém e amém. O apóstolo Paulo faz essa saudação à igreja de Tessalônica e ele fala algo muito importante. Ele fala que ele tinha a convicção que Deus havia escolhido aquele povo, e a convicção que ele tinha de saber que Deus havia escolhido aquele povo é que a fé deles não era apenas palavras, não era apenas uma fé teórica ou subjetiva, mas eles também viviam no poder do Espírito Santo, e havia convicção tanto em Paulo quanto neles. Eles tinham convicção do que o Senhor havia feito sobre eles. E eles haviam se tornado, olha o que Paulo fala, imitadores de Jesus. Paulo está fazendo uma saudação de ação de graças à igreja de Tessalônica, refletindo e deixando claro que aqueles homens haviam se tornado de Cristo. E como eles imitavam a Cristo? Eles imitavam a Cristo olhando para os apóstolos. Eles olhavam a Cristo e imitavam a Cristo mediante o ministério apostólico. E dentro disso eles se tornaram o quê? Olha que interessante, eles se tornaram modelo. Eles imitavam a Cristo através da imitação do ministério apostólico, e isso produziu neles uma referência. Eles se tornaram modelos para todas as igrejas. E eles se tornaram conhecidos nas igrejas da Macedônia, na Acaia, por meio deste modelo de imitação, por meio da fé que era conhecida entre eles. E olha que Paulo fala, olha, pois eles, as pessoas da Acaia, da Macedônia, relatam essas verdades. Então, a fé havia chegado sobre aquele povo. Paulo tinha convicção que Deus havia escolhido eles, porque havia frutos. Era visível, era perceptível, não era apenas palavras, era uma vida, havia intencionalidade, havia uma mudança na forma de viver, ao ponto que o apóstolo Paulo fala que eles deixaram os ídolos a fim de servir a Deus, ou seja, aconteceu alguma coisa física, visível, real na vida deles, e por meio da imitação de Cristo, através da mediação dos apóstolos, se tornaram modelos para as outras pessoas. Ponto. Essa aqui é a parte do texto para nós. É muito interessante a gente entender isso, que em uma esfera, o discipulado cristão é uma imitação de Cristo, bem como uma imitação daqueles que de alguma forma seguiram a Jesus como os apóstolos. Há em nós, por meio da conversão genuína, por meio do ato de sermos escolhidos por Deus, salvos, há em nós algo que nos cativa, que toma nosso coração. E esse algo, esse objeto é o próprio Cristo, que se torna em uma esfera um modelo para nós. E na medida em que Cristo cativa o nosso coração, se torna um modelo e nós imitamos ele, nós passamos também a ser, de alguma maneira, um objeto, e isso obviamente não estou falando de forma ruim, mas um meio de modelo para as outras pessoas, que também as cativam a seguirem a Jesus. O discipulado começa com a admiração por Cristo, por conhecer quem Ele é, por desejar Ele, se aprofundar nele, e isso deve produzir em nós o quê? Uma vida diária de imitação ao seu ministério. Como que nós seguimos o Mestre? Como que nós nos parecemos mais com a vida do nosso Senhor? Nós ouvimos as suas palavras.
Nós nos deparamos com o que conhecemos acerca de Jesus na autorrevelação de Deus nas Escrituras Sagradas. Ouvimos o que foi dito por ele, sobre ele, através dele mesmo, em textos que é o próprio Cristo que está falando, mas em grande medida, preste atenção, em grande medida através de homens que registraram e deixaram claro para nós quem Jesus era, o que Jesus fez e também como eles seguiram a Jesus. O nosso ato de seguir a Jesus é mediado por modelos que vieram após ele. Existem modelos que seguiram ele, como os apóstolos, que ao observarmos o que eles ensinaram, nos ajuda também a segui-lo. Importante entender que nós devemos seguir a Jesus não como nós imaginamos ou desejamos, mas como ele deseja, como ele orienta. Ele é o mestre. Portanto, como diz o texto bíblico, basta ao discípulo ser como seu mestre. O ato de seguir a Jesus é um ato de sermos cativados e desejarmos ser como ele é, fazer o que ele faz, sendo mediado por homens e mulheres que vieram antes de nós. E o discipulado cristão, ou seja, aqui não estou falando do discipulado 1 a 1, estrutural. Não estou falando isso hoje, beleza? Estou falando do discipulado como um ato de seguir a Jesus. O discipulado como um ato de seguir a Jesus deve ser para o cristão algo essencial da sua vida. Ou seja, fomos salvos por Cristo. Fomos resgatados, ele se tornou como nós. Ele se tornou homem, para que nós pudéssemos, dentro desta maneira com que ele se demonstra humanamente, termos um modelo para segui-lo. Alguns cuidados diante disso. Primeiro deles, é impossível seguir a Jesus sem uma mediação. Seja ela diretamente, por exemplo, das Escrituras e dos apóstolos, ou por vezes de pessoas que nos ajudam a imitar a Jesus, a conhecê-lo diante disso. O discipulado, como imitação, é um processo contínuo de observarmos e vivermos, de conhecermos e reproduzirmos. Nenhum cristão que se preze pode chegar a uma base de discipulado para com Jesus sem mediação. Seja ela primeiramente apostólica, ok? Que é para nós, sim, o exemplo de seguir a Jesus, ou seja ela na própria vida de comunidade da fé, em que partilhamos da fé com outros irmãos e aprendemos a seguir a Jesus. O discipulado, ele não está pautado numa mera doutrina de especulação. Tipo, o que eu acho, o que eu penso, o que talvez seja legal diante disso, né? Aquele livro muito famoso que muitos leram talvez, né? Em Seus Passos, o que faria Jesus, que torna-nos nós apenas um imitador do quê? Apenas deste ministério de Jesus num quesito muito mais voltado para coisas morais. Coisas morais são importantes, mas um ateu pode seguir os objetos morais, ou seja, a moralidade de Cristo, sem ser cristão. Não é verdade? Ele pode olhar a boa moralidade e falar, não é certo roubar, não é certo matar, não é certo fazer isso. Ele pode observar a moralidade e mesmo assim não ser um discípulo de Jesus. Porque a moralidade traz benefícios para a sociedade, para a família, para as outras coisas, mas o discipulado não é apenas isso. O discipulado é vivermos com não só um desejo pela moralidade, mas uma intenção pela adoração, pelo sentido de prestarmos honra, valor àquele a qual nós imitamos. A prática de discipulado, portanto, ela é herdada. Ela tem uma sequência. Nós não estamos aqui, por exemplo, hoje sendo igreja ou praticando igreja, porque nós criamos isso, né? Porque nós trazemos à existência essas coisas e falamos, olha que legal, agora nós
inventamos a roda ou estamos fazendo determinada coisa. Não, de maneira nenhuma. Há um processo contínuo e histórico de mediação e de imitação apostólica, que representa também a imitação de Cristo. No entanto, o fato de imitarmos os apóstolos não nos torna apóstolos, ok? Apóstolo bom é apóstolo morto, como já dizia Nicodemos. Mas, ao mesmo tempo, o fato de imitarmos a Jesus não nos torna divinos. Devemos imitar a Jesus na característica e no caráter com que ele se assemelhou a nós, como seres humanos, nos mostrando o que ele deseja. E às vezes a pergunta que a gente faz, e aqui eu quero me aprofundar um pouco mais hoje, que talvez eu acho que é a grande crise nossa. Não só nós, mas da nossa geração. Por quê? Porque para nós, imitar não parece ser autêntico. Não parece ser original. Nós, em grande medida, precisamos resistir a uma tentação sobre nós de desejarmos todos sermos única e exclusivamente autênticos, originais, ou como se todos nós pudéssemos criar um mundo separado e uma ideia de vida que nós somos distintos de tudo e todos. O discipulado, em certa medida, não é original. Quando nós praticamos uma vida de não ter um modelo como imitação. O discipulado torna-se autêntico quando temos um modelo ou uma sequência lógica acerca do tempo. Nós vivemos, por exemplo, uma cultura contaminada pela febre do marketing pessoal, da superestimação de si mesmo. Cada um quer o seu lugar ao sol. Ninguém mais deseja ser como os outros. Não é verdade? Né? A gente quer ser diferente na nossa vestimenta, na nossa profissão, na nossa fala, nos nossos jeitos e trejeitos. E nós olhamos para essa originalidade como se única e exclusivamente nós pudéssemos ser diferente de tudo e todos e de forma nenhuma imitássemos pessoas. Isso é praticamente uma loucura. Isso produz, muitas vezes, na cultura e na vida das pessoas, um peso gigantesco de tentarem ser algo totalmente distinto do que as pessoas nunca foram. Isso não existe. Porque a vida em si é uma prática de imitação. As crianças pequenas, por exemplo, imitam seus pais, vestem as roupas do pai, da mãe, fazem as coisas que o pai está fazendo, que o filho está fazendo. Músicos, que eu sei que tem muitos aqui entre nós. Os músicos, na grande maioria, eles iniciam a sua carreira musical admirando outros músicos. Escutando, conhecendo, gostando. Eles reproduzem isso. Atletas, profissionais, professores. Em certa medida, é natural a existência de olharmos para as pessoas e, em alguma medida, imitá-los. Devemos tomar um cuidado com essa cultura. Por quê? Porque como uma igreja pode imitar a Cristo, sendo ela uma reunião de pessoas que querem ser o que querem? Como uma igreja pode imitar a Jesus, se na grande maioria do seu povo, eles não desejam ser iguais ao seu Senhor, e cada um deles quer ser original e autêntico em si mesmo. E não desejam e não querem de forma coletiva desejar o que o Senhor deseja. Como um discípulo pode verdadeiramente imitar o seu mestre, se ele deseja viver de uma forma totalmente diferente dos outros seguidores de Cristo? E ele não tem apreço, por exemplo, pela história ou pelos que vieram antes dele e imitaram a Jesus para que hoje ele estivesse aqui nesse lugar de discípulo de Jesus. Nós devemos ter um cuidado com essa cultura da novidade, porque podemos chegar a um extremo de ter sobre nós uma ideia totalmente antagônica do que é ser discípulo de Jesus.
do que é imitar a Jesus. Devemos tomar o cuidado com essa ideia de que uma civilização pode ser erguida a partir de um espectro, ou seja, de uma forma de não mais valorizar ou perceber ou aprender com tudo aquilo, por exemplo, que veio antes de nós. Quando uma igreja ou uma comunidade para de ter pessoas que imitam a Jesus, ela torna-se um problema diante disso. Até mesmo quando uma civilização perde as suas referências, ela também se torna um problema. Eu marquei aqui um trechinho daquela música do Cazuza antiga, né? Os meus heróis morreram de overdose, os meus inimigos estão no poder. O que ele estava relatando em certa medida? Olhando para a realidade que ele vivia e que não existia pessoas com uma referência para serem imitadas. Ele olhava para a política, para a economia, para a forma administrativa do país, e aquelas pessoas que estavam no poder eram o quê? Eram anti-heróis. E em grande medida, quando uma civilização ou quando uma igreja perde as referências de modelo mimética, de imitar a Jesus, ela perde a referência de modelo para as outras pessoas. Como a próxima geração, por exemplo, pode seguir a Jesus se ela não encontra nessa geração pessoas que seguem a Jesus? Você entende? Como nós reproduziremos na próxima geração dos nossos filhos e dos nossos netos uma continuidade da fé evangélica se num espectro todos nós queremos ser diferentes uns dos outros e trazemos isso como a maior das maravilhas? E isso, por vezes, é o grande elemento que produz tanta insatisfação e frustração nas pessoas, porque elas percebem que elas nunca vão ser, em certa medida, diferente de tudo e todos. Aliás, quando você lida, às vezes, com pessoas com grandes problemas em suas personalidades, que elas querem ser, sei lá, um gato, um cachorro, ou alguma coisa totalmente maluca acerca do que é o ser humano, é um desejo irreal de ser aquilo que ninguém é. E nós aplaudimos, como se disséssemos, a autenticidade e a originalidade é a sua principal virtude, enquanto Jesus está chamando as pessoas para serem iguais ao Mestre, a imitarmos os outros. Imitação não é perder a autenticidade. Aliás, o que leva em conta isso é a sinceridade. A sinceridade de dizer que talvez admiramos uma pessoa, outra pessoa, ou isso, ou aquilo, pessoas que são dignas talvez de serem imitadas e admiradas em alguns elementos, e aprendemos com elas e somos sinceros em dizer isso. Eu não tenho problema nenhum, por exemplo, em expressar às vezes à igreja que existem vários, né, na minha vocação, pastores que eu aprendo, que eu imito, que eu escuto, que eu leio os livros. Não é um fato que eu quero fazer a mesma coisa todos os dias com que eles fazem, mas é uma prática, aprender com pessoas que vieram antes de nós ou estão ao nosso lado e podem nos ajudar a imitar ao Senhor Jesus. Devemos ter um cuidado, porque essa cultura de autenticidade e originalidade, ela é moldada por uma cosmovisão pagã que flerta a nossa esfera de tempo, que é o relativismo. O modelo de pensamento relativista é o que molda a cosmovisão de uma cultura pagã que faz as pessoas todas quererem serem diferentes umas das outras. E por vezes a gente não quer assumir o relativismo teológico, dizemos, não, nós somos fundamentados em uma única verdade, nós cremos no Senhor Jesus, nós seguimos os valores do Evangelho, mas na prática, no nosso dia a dia, nós assimilamos a cultura pagã, relativista. E isso gera em nós um segundo problema. Por quê? Na medida em que queremos ser única e exclusivamente originais e autêntico, diferente de todos, isso gera em nós uma despreocupação com o próximo. Gera em nós um distanciamento das pessoas. Porque se o nosso pensamento é que nós somos diferentes
e somos originais e criamos isso, dificilmente nós também vamos querer reproduzir a nossa vida nos outros. Dificilmente nós vamos querer andar com os outros, compartilhar com os outros, ser modelo para os outros, ajudar os outros, porque a gente não quer que ninguém seja igual a nós. A gente não quer que ninguém partilhe, talvez, da mesma forma de pensar, de vestir, de agir da gente. Essa cultura, ela gera um efeito de desinteresse por ter satisfação em viver em comunidade, em partilhar a vida comum, em auxiliar as pessoas. Paulo fala que a igreja de Tessalônica era um modelo para as outras pessoas. Mas era um modelo porque imitava a Jesus. E imitava Jesus através da mediação dos apóstolos. E isso era tão profundo que as pessoas relatavam a maneira como eles viviam. E aprendiam e conheciam a Jesus através disso. Esse modelo cultural relativista, de autopromoção, de autorrealização, de autenticidade a qualquer custo, é, às vezes, o motivo catalisador de tirar da nossa sociedade modelos e exemplos para nós, nossos filhos e os nossos netos. Pense aí no seu lugar. Presta atenção. Pense agora no seu lugar, olhando para a sociedade atual. 5 pessoas que seriam um modelo para a sua vida. Você percebe como às vezes a gente tem dificuldade de encontrar isso num aspecto macro de pessoas que são referências na sociedade? Talvez essa seja uma grande crise que a gente não percebe, mas que alcança a igreja. A igreja se torna refém de uma cultura secularizada. E esse deve ser um cuidado. Todos nós nascemos com desejos. Amém? Todos nós. Um bebê, quando nasce, tem fome. Fome é um desejo. Né? Ele está ali a todo tempo precisando de algo. Existem os desejos que são naturais e biológicos. Por exemplo, você não precisa ter um modelo para imitar alguém para beber água. Não é verdade? Você sabe naturalmente que você tem sede e é um desejo natural e você toma água. No entanto, além desses desejos naturais, que são partes da nossa forma biológica, existe aquilo que é chamado do desejo na condição de desejo. Então nós admiramos outras pessoas que fazem coisas que são padrão para nós, e a admiração nos leva a desejar o que elas desejam. Deixa eu repetir. A admiração por pessoas nos levam a desejar o que elas desejam. Vamos pegar o exemplo dos músicos entre nós, que são uma grande parte. O músico, daqui a pouco, ele quer se vestir como outro músico, ele quer ter o instrumento do outro músico, ele quer aprender o que aquela outra pessoa faz, o que ela gosta, o que ela deseja, e naturalmente ela começa a imitar não só um ponto essencial da música, mas começa a imitar os desejos dos outros. Presta atenção nas propagandas. O que as propagandas fazem sobre nós? As propagandas produzem sobre nós desejos. Por isso que você tem, por vezes, um ator famoso, um atleta famoso, fazendo lá a propaganda, sei lá, de um shampoo. O cara nem tem cabelo direito. Mas você olha aquela pessoa que você admira e ela produz em você o quê? Desejo. Ok? O desejo é proveniente da admiração. Qual é o problema disso? É que muitas vezes nós admiramos pessoas que não produzem em nós desejos concernentes ao Evangelho. Nós gostamos, e não há um problema de admirar, por exemplo, talvez alguns sabem, eu gosto muito de skate, andei muito tempo, sigo, assisto campeonatos, acompanho alguns atletas que gosto, mas às vezes eu olho para a vida particular e pessoal deles, porque o Instagram vai produzir isso em mim, eu falo, é incompatível o desejo que eles têm em algumas coisas da vida deles. Totalmente incompatível.
a realidade com que eles vivem, a forma com que eles cuidam ou não cuidam da família, das mulheres ou algo do tipo, ou como eles cuidam da sua própria. Não, não posso. E a gente precisa ter esse cuidado. Porque quando os nossos heróis não são verdadeiramente heróis, eles vão produzir em nós desejos equivocados. E esse é um cuidado. Se nós temos uma tendência única e exclusiva de admirarmos apenas pessoas que são compatíveis com os nossos gostos pessoais, mas que elas não têm nenhum desejo por Jesus, daqui a pouco nós também estaremos distante de Jesus. Isso não acontece só fora da igreja, isso acontece dentro da igreja. Um pastor, por exemplo, que o seu desejo é crescimento financeiro, visibilidade ou algo do tipo, vai produzir na sua comunidade também um desejo de as pessoas serem ricas, terem crescimento financeiro ou serem visíveis a qualquer custo. Porque se ele é uma pessoa que é admirável pelas outras, naturalmente ele vai produzir nelas desejo. Isso acontece tanto no aspecto não cristão, quanto no aspecto cristão. É natural que a nossa admiração nos leve a desejar o que as pessoas desejam. E nós devemos ter um cuidado com isso. Por quê? Porque se nós não percebemos a importância e a realidade disso, dentro nessa questão de compreensão do discipulado, de imitar a Jesus, naturalmente nós não vamos reproduzir uma imagem de Cristo e não seremos um modelo adequado para que outras pessoas possam seguir a Jesus. Enquanto a nossa preocupação for apenas a autenticidade, a originalidade, a nossa própria pessoa, nós não veremos o Cristo. Porque antes do Cristo estará eu. Estará a minha imagem no espelho. Estará o meu desejo. Tomás de Kempis, no seu livro Imitação de Cristo, diz: procure a Jesus Cristo em todas as coisas, e Jesus Cristo acharás. Porém, se tu buscares a ti mesmo, também te acharás para a tua ruína. O aspecto da nossa cultura, em grande medida, é achar a nós mesmos. Nós somos continuamente levados por uma enxurrada de autodesejo e promoção. Isso é comum da nossa cultura. A gente precisa fazer uma leitura da cultura. A nossa cultura promove o indivíduo. O indivíduo como alguém totalmente distinto e único entre as pessoas. Eu não estou dizendo que não há em nós uma personalidade única e não temos distinção. É natural que isso acontece. Mas nós somos de uma espécie chamada ser humano. E na medida em que nós nos afastamos da continuidade de manter uma espécie, nós cada vez menos nos parecemos com seres humanos. Somos como, por vezes, animais, levados por instintos, por desejos, por gosto, por desejo sexual, por desejo de tais coisas. Na medida em que queremos ser única e exclusivamente diferente de tudo e todos, é como se nós desejássemos abandonar a espécie humana. E nós nos esquecemos que Jesus se fez humano, para se identificar conosco e para que nós nos identifiquemos com Ele. O discipulado é uma identificação com alguém. Com alguém. Não somos e nunca seremos originais. Dificilmente algum de vocês aqui produz a sua própria roupa, produz o seu próprio calçado, constrói a sua própria casa, constrói a sua própria televisão, iniciou um curso de faculdade que ninguém nunca fez antes, trabalhou em uma profissão que ninguém nunca trabalhou antes, tocou uma música que talvez ninguém nunca, pelo menos uma nota, tenha tocado antes, inventou um instrumento novo. Você percebe como isso é uma utopia? Sabe, a gente como igreja precisa cair em si nessa realidade. Porque se nós nos assemelharmos em tudo a uma cultura especulativa, de autenticidade a qualquer custo, dificilmente nós seremos modelos uns para os outros. E nem vamos desejar ser modelos uns para os outros.
dificilmente haverá em nós comunhão profunda. Porque talvez a sua vida será tão irreal e distante que ninguém vai te olhar como modelo para te ajudar para ajudar a seguir a Jesus. Temos que cuidar um pouco com isso. Não somos autênticos. Sempre, de alguma forma, estamos imitando. Somente Jesus pode quebrar essa realidade em nós. Né? Temos a figura lá do narcisista, né? Que olha para as águas e se admira com isso. Somente Jesus pode mudar essa perspectiva. O narcisista, diante do discipulado, ele tem essas duas escolhas. Ou ele quer seguir os espelhos ou a sua própria imagem, ou ele deseja seguir o mestre. E seguir o mestre não é ruim. Seguir alguém não é ruim. O problema, por vezes, é que seguimos, admiramos e desejamos modelos que não têm nada a ver com Jesus. Caminhando para o fim, talvez nessa parte nós nos perguntemos: pastor, mas eu não consigo ver ninguém que pode ser para mim um modelo de seguir a Jesus. Talvez nós tenhamos uma crise existencial ao ponto de pensar quais as pessoas podem, por exemplo, nos ajudar a imitar, a seguir Jesus. E a verdade é que talvez nós precisamos iniciar a sermos modelos também para as outras pessoas. Nós temos o ensino apostólico, nós temos o ensino de Cristo, nós temos as ordenanças do povo de Deus, nós temos o pão, o vinho, os meios de realizarmos a obra de Deus, e também precisamos, em uma esfera, ser modelos para outras pessoas. Porque essa, se é uma crise de olharmos ao nosso redor, também deve ser uma crise pessoal. Será que nós somos modelos para que as outras pessoas possam se admirar com a nossa vida, encontrar Jesus a partir da nossa existência e desejar o Senhor a partir dos desejos que nós temos? Então a gente não pode apenas ficar no aspecto externo e falar, eu não vejo ninguém. Mas e nós? Como os temos vivido? Quero ler uma frase de um autor, M. Baldes, que diz assim: estamos constantemente empenhados, se não obcecados, em arquitetar novos métodos, novos planos e novas organizações para fazer a igreja progredir e assegurar a eficiência do evangelho. Essa orientação tem a tendência de afogar a pessoa no plano ou na organização. O plano de Deus é usar pessoas e usá-las muito mais do que qualquer outra coisa. Pessoas são o método de Deus. A igreja, por vezes, está procurando métodos melhores. Deus está procurando pessoas que seguem ao seu filho. Um cuidado em algo. Na maioria das vezes, nós associamos e necessitamos única e exclusivamente de uma estrutura que nos permita fazer tais coisas. Mas Deus, antes de usar estruturas, usa pessoas. Obviamente que as estruturas são boas, mas há uma crise em nós de não reproduzirmos e imitarmos a Jesus sem que tenhamos uma estrutura bem definida. Talvez lá no seu ambiente de trabalho não vai ter uma estrutura bem definida. Talvez dentro da sua família não vai ter uma estrutura bem definida. Talvez na sua faculdade não vai ter uma estrutura bem definida, mas vai ter o Cristo bem definido. Vai ter a palavra bem definida. Pessoas devem ser mais o nosso foco do que as estruturas. Sem dúvida, a treliça é boa. Mas não adianta nada a treliça ser de ouro se não tem vida na videira, se não tem bons frutos, se não tem uma imagem em semelhança do Criador. Quando nós olhamos para o jardim do Éden, o que nós vemos lá na queda do homem? Adão e Eva foram criados à imagem de Deus. Tinham um modelo. Admiravam e deveriam desejar o que o Senhor deseja. Satanás se apresentou lá como um novo modelo. E Adão e Eva desejaram o que aquele novo modelo produziu neles. E diante disso eles se afastaram da imitação de Jesus
E ao invés de desejarem amar e honrar o Senhor, desejaram ser o seu próprio Deus. E isso os levou à ruína. Essa cultura de autenticidade e originalidade, de querermos ser diferentes, maiores, superiores, ou distinto de tudo e todos, por vezes é uma cultura pagã, de quase desejarmos ser como Deus, únicos entre tudo e todos. Deus não criou apenas uma pessoa. Deus criou uma humanidade, para que essa humanidade seja um espelho de um reflexo da sua glória. E na medida que imitamos a Ele, nos tornamos modelos para as outras pessoas. E por fim, será que temos sido esses modelos? Será que temos sido infectados por uma cultura que mais nos afasta de desejarmos o que o Senhor deseja, de amarmos o que o Senhor ama e de sermos modelos para as outras pessoas? Se o apóstolo Paulo escrevesse uma carta à nossa igreja batista reformada, será que essa ação de graça que ele escreveu à igreja de Tessalônica seria para nós também uma ação de graça? Será que de fato nós se tornamos imitadores do Senhor através do modelo que eram os apóstolos, e assim nos tornamos modelos para os crentes que estão em Belo Horizonte, Sabará, Ribeirão das Neves e outros lugares? Será que as pessoas ao redor de nós, que estão em toda parte, tornaram conhecida a fé que nós temos pelo fato que nós imitamos ao Senhor Jesus? Essa talvez devia ser uma pergunta para nós hoje. Oh.